É preciso ir para alguma igreja para ser salvo? O que a Bíblia realmente nos ensina quando alguém pesquisa na internet se é preciso ir para a igreja para ser salvo? Ou pergunta se quem não vai à igreja vai para o inferno? Quase sempre esbarra em respostas prontas, ditas por homens, mas nem sempre fundamentadas no coração da palavra. Às vezes, tudo se resume a uma frase fria: quem não vem para a igreja está perdido. Mas por trás dessas palavras existe uma escuridão que pouca gente ousa expor. Uma sombra antiga que moldou gerações inteiras a confundir prédio com redenção, frequência com salvação, dízimo com bênção garantida. A pergunta ecoa nos corredores da mente: o que é a igreja de verdade? Seria mesmo necessário sentar em uma cadeira, domingo após domingo, para ter certeza de que a porta do céu não se fechará na minha cara? Quando a luz das Escrituras se acende, essa escuridão se revela. Na essência do Evangelho, há uma revelação que poucos querem aceitar. Não é o templo de pedra que define quem pertence ao reino, mas o templo de carne rasgado, levantado na cruz. A cada versículo que emerge, Hebreus, Efésios, Romanos, vemos uma muralha de religiosidade desmoronar para dar lugar a um chamado vivo, orgânico, respirando fora das paredes. Quantos hoje ainda vivem presos em cadeias invisíveis, acreditando que a presença num culto é a moeda que paga uma entrada para o céu? Quantos abriram mão de uma fé genuína, substituindo o evangelho por uma rotina mecânica? O que move essa engrenagem, senão o medo de não se encaixar? O medo de ser visto como rebelde, o medo de perder a bênção. E quem alimenta esse medo, senão lobos escondidos sob lã macia, vendendo a Deus em prestações de 30 cultos por ano? É impossível caminhar por Mateus capítulo 23, por Efésios capítulo 2, por Romanos capítulo 10 e não sentir a pele arder. Quando Jesus olhou para os fariseus, ele não via apenas homens de longas túnicas, mas sepulcros caiados, cheios de tradições que matam a essência da fé. E hoje, quantos ainda repetem esse ciclo? Qualquer que seja o sistema, o altar de pedra jamais será maior que o altar do coração, porque a igreja, no coração do Evangelho, não é um endereço fixo num bairro central, mas um povo espalhado, vivo, chamado para fora, eclesia. Este caminho não é um convite para abandonar a comunhão, muito menos pregar uma fé isolada, mas para rasgar o véu da religiosidade que sufoca a verdade. As palavras de Cristo, as cartas de Paulo, o sopro de Estevão antes de morrer, todos apontam para um reino que não cabe em tijolos. Onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará. Onde houver um coração rendido, ali o templo respira. E se cada um entender isso, ninguém mais será refém de frases de efeito, medo de maldição ou promessas vazias. A cada passo que damos aqui, Hebreus capítulo 10, Efésios capítulo 2 e Romanos capítulo 10 se tornam lâmpadas para os pés, luz para o entendimento, arma contra a manipulação. É assim que o medo se desfaz, na chama pura da palavra, onde não há espaço para controle, apenas para comunhão viva e fé autêntica. Sem que se perceba, cada tijolo cai, cada nó se desfaz, e o que resta é o que sempre deveria ter sido: Cristo, só Cristo, fundamento de tudo. Diga-me, quem você é fora do templo? Porque é aí que começa a resposta, e essa resposta pode custar o que for, mas liberta o coração. O versículo mais usado para te prender. Entre todos os versículos que se tornaram pretexto para acorrentar pessoas a uma estrutura, poucos foram tão manuseados como Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. À primeira vista, a frase soa como uma senha que garante a salvação, como se faltar a um culto fosse o mesmo que assinar um contrato de condenação. Mas quando se rasga o véu da religiosidade e se entra na câmara da história, cada palavra se reveste de outra cor, muito mais viva, muito mais pesada e infinitamente mais libertadora. A carta aos Hebreus não foi escrita para cristãos preguiçosos ou para quem precisava de uma ameaça para acordar mais cedo no domingo. Foi endereçada a uma geração de judeus convertidos, pressionados a abandonarem a fé em Cristo para voltar aos ritos do templo. Eles eram perseguidos,
rejeitados por suas famílias, arrancados das sinagogas que frequentaram desde crianças. Cada reunião secreta carregava o risco de prisão, tortura ou execução pública. Para aqueles irmãos, congregar não era um evento no calendário, mas um ato de coragem. E, ao mesmo tempo, uma tábua de salvação para uma fé que poderia se afogar no mar de medo que Roma espalhava. Imagine a cena: famílias se escondendo em catacumbas frias, cânticos sussurrados para não atrair guardas, olhos cansados que se levantavam de madrugada para repartir uma palavra de encorajamento antes que o sol trouxesse novos decretos de morte. Ali não havia poltronas confortáveis, telões gigantes ou música alta. Havia lenços para enxugar lágrimas de quem perdera tudo por Cristo. Havia pão partido não apenas para alimentar o estômago, mas para relembrar a cruz, única âncora que os mantinha de pé quando o chão tremia. Por isso, o autor de Hebreus escreve como quem aperta a mão de um amigo no último momento antes de um cerco. Não deixem de se reunir. Não deixem de fortalecer uns aos outros. Não deixem que o medo de Roma vença a coragem do Espírito. E se voltarmos apenas 2 versículos, em Hebreus, capítulo 10, verso 23, a chave fica ainda mais clara. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A essência não é obrigar presença física como moeda de salvação, mas lembrar que na comunhão há força para segurar a confissão até o fim. O verbo congregar aqui carrega o peso de uma assembleia viva, não um costume mecânico. É o mesmo sopro que Paulo sopra sobre os gentios. Portanto, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. É uma fé que se sustenta no abraço, na exortação, no partir do pão. Não como rito frio, mas como chama viva contra o vento gelado da perseguição. Transformar essa exortação num chicote que ameaça o céu com cadeado é o mesmo que ignorar o cerne da nova aliança. Porque a salvação nunca esteve na presença num local físico, mas na confissão viva de um coração que se agarra à promessa. A fé que permanece é fé que floresce em comunhão genuína, não em presença fiscalizada. Por isso, usar Hebreus para ditar medo é rasgar o contexto e costurar outro com linhas de culpa. Hoje, o chicote mudou de forma. Já não é o Império Romano que ergue espada, é o medo moderno. Se não vier ao templo, a porta do céu se fecha. Mas quem é o dono dessa porta? Quem é o verdadeiro sumo sacerdote? É Cristo, o mesmo que rasgou o véu para sempre. Hebreus capítulo 10, verso 19 declara: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O santuário não é de tijolo, é o trono da graça, acessível em qualquer lugar, quando a fé se firma nele. A verdadeira comunhão continua essencial, mas não como moeda de troca, e sim como testemunho de que ninguém caminha sozinho. Aquele povo escondido em cavernas entendia isso melhor do que muitos templos abarrotados de hoje. Juntos eram corpo, mesmo quando o mundo tentava despedaçá-los. Cada casa se tornava candeia, cada abraço, escudo, cada palavra de encorajamento, pão para um coração faminto, e quando um caía, outro levantava. Talvez o maior perigo da manipulação moderna seja transformar o congregar num contrato sem coração. Deus não chamou ninguém para ser figurante de culto. Ele chamou para ser pedra viva, encaixada num edifício espiritual, onde Cristo é a pedra angular. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, ecoa isso. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Casa espiritual, não estrutura de concreto, mas templo vivo, erguido em cada regenerado. Quando se olha para Hebreus com os olhos do Espírito, não resta espaço para medo. Resta a convicção de que ninguém foi chamado para se isolar por orgulho, ferida ou acomodação. Mas também, ninguém foi salvo por lista de presença. A comunhão real é um testemunho de que Cristo habita entre os que se amam, suportam e exortam uns aos outros. É uma brasa viva que não pode ser apagada pela tradição nem pelo chicote de quem ainda usa versículos como mordaça. E quando se entende isso, surge uma pergunta que corta mais fundo que espada de Roma.
Se o verdadeiro selo da salvação não está na frequência, onde então repousa o fundamento que ninguém pode arrancar? A base da salvação na nova aliança. Quando se escava fundo na pergunta que brota depois de Hebreus, surge um solo mais sólido do que qualquer tijolo de templo. A raiz da salvação não está em quantas vezes alguém passa pela porta de um prédio, mas em algo que jamais se compra com frequência de culto ou dízimo pontual. Está em uma realidade que desde Gênesis, Deus vinha anunciando em cada detalhe, em cada sombra de aliança, em cada cordeiro que sangrava antes de Cristo vir como o cordeiro final. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, carregam essa resposta com um peso que nenhuma tradição consegue abafar. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Graça. Uma palavra tão repetida, tão pregada, mas tão pouco vivida quando se coloca sobre ela o peso de rituais e presenças obrigatórias. Graça é favor imerecido. Graça é Deus oferecendo reconciliação a um povo que o traiu desde o Éden. Graça é a mão estendida ao ladrão pregado na cruz ao lado de Cristo. Aquele que não teve tempo de entrar em sinagoga alguma, que não cantou hino, não levantou oferta, não frequentou reunião. E ainda assim ouviu da boca que carrega a vida eterna: hoje estarás comigo no paraíso. Romanos capítulo 10, verso 9, rasga ainda mais fundo a estrutura do legalismo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não há rodapé, não há cláusula dizendo desde que esteja sentado num banco todo domingo. O que há é um convite para um relacionamento vivo, íntimo, intransferível. Um convite que não pode ser comprado porque já foi pago em sangue. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele falava para um povo cercado por altares pagãos, templos de mármore, deuses com sacerdotes cobrando oferendas e penitências. E ali, no meio daquele cenário, a mensagem era como um trovão. Não é por sacrifício, não é por presença num lugar santo, não é por joelhos gastos de forma mecânica, é pela fé. Uma fé que não é mérito humano, mas resposta a uma graça que sempre foi dele. Cada geração desde então tentou, de formas diferentes, encaixar suas regras dentro dessa promessa. Alguns ergueram sistemas onde a salvação virou moeda. Quem faz, recebe. Quem não faz, perde. Mas o Evangelho não se curva à lógica do mercado. Ele destrói a contabilidade espiritual, porque não depende da performance, mas da cruz. E a cruz, uma vez erguida, não admite barganha. Essa verdade, para muitos, é insuportável. É mais confortável acreditar que a salvação pode ser mantida por uma lista de rituais, porque listas são fáceis de medir. Frequência de banco, quantidade de ministérios servindo, tamanho da oferta. Tudo isso é mais fácil de contar do que sondar o coração e perguntar: eu realmente nasci de novo? A fé é viva ou só mais um comportamento herdado? Efésios capítulo 2 não deixa espaço para a vaidade. Paulo fecha qualquer porta para o orgulho quando diz: não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém tem do que se gloriar. A graça, quando entendida de verdade, não gera relaxo, mas rendição. Gosto amargo de uma profissão de fé, coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Não na pista